Este vídeo é um documentário. Se você é torcedor do Flamengo ou não torce pelo Flamengo, mas para você o Flamengo é o campeão de 87 e nada vai mudar a sua opinião, você está perdendo tempo se for assistir esse vídeo, tá? Agora, por outro lado, se você não é torcedor do Sport, torce para qualquer outro time, tá? E tem dúvida, porque não ficou claro ainda para você quem é o campeão de 87, assista esse vídeo até o final, porque eu vou provar para você que o Sport é o campeão brasileiro de 87. Eu me chamo Linésio Peixoto, sou torcedor do Sport e vamos nessa! E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Este vídeo vai ser um pouco mais longo do que o de costume aqui do canal, porque ele vai no formato de documentário, tá? Não vai ser aqueles documentários de 2, 3 horas, mas o tempo que for destinado a esse vídeo vai ser considerado como um mini documentário. Aqui nós vamos ver depoimentos de pessoas que estiveram diretamente envolvidas com o Campeonato Brasileiro de 87, opiniões também, tá? E fatos que comprovam que o Sport é o campeão de 87. Eu vejo muita gente que defende o Flamengo como campeão falar que o Sport foi rebaixado em 1986. Mas essas mesmas pessoas não falam que o Botafogo do Rio de Janeiro também foi rebaixado em 86 e jogou a Copa União em 87. Essas mesmas pessoas também ignoram o exemplo de que o Sport e o Guarani representaram o futebol brasileiro na Libertadores de 88. Libertadores essa que, como você sabe, naquela época, né, só era classificado o campeão e o vice do Campeonato Brasileiro anterior. E também muitas dessas pessoas que defendem o Flamengo, né, ignoram o simples fato de que Criciúma, América do Rio, Guarani, Inter de Limeira, equipes que ficaram na frente do Flamengo na classificação final do Campeonato Brasileiro de 86, como é que essas equipes poderiam jogar a segunda divisão em 87? Isso não faz sentido. Então essas pessoas ignoram completamente os fatos, a razão e simplesmente pensam que em 2023 o futebol era igual em 1987. Naquela época, equipes como Inter de Limeira, Bangu, América do Rio eram equipes fortes, Portuguesa, Guarani. Tanto é, gente, que na finalzinho da década de 70 e década de 80, tivemos equipes como Guarani, Sport, Bahia, Coritiba, ganhando o campeonato nacional, tá? O futebol que é hoje praticado, o Flamengo de hoje, não era aquele Flamengo da década de 80, nem os títulos que o Flamengo tinha não se comparavam com hoje, não. O Flamengo já era um time vencedor, sim, na década de 80, sim. Já tinha um grande elenco, sim, mas o futebol não era o mesmo. Não era o mesmo, as regras eram outras e outras equipes que hoje estão desaparecidas mandavam ou pelo menos pleiteavam por títulos no futebol nacional. Você não pode comparar o hoje com o passado, não pode, não é assim que se faz futebol, tá? Bom, neste vídeo você vai ver que o Sport é o campeão de 87, mas antes eu vou começar aqui com um depoimento, né, um comentário de um inscrito lá um seguidor meu no Twitter, chamado Anderson, que ele fala coisas bem interessantes. Anderson Moura diz o seguinte: o regulamento tem que ser respeitado. 6 times que ficaram entre os 16 e 86 jogaram o módulo amarelo em 87. Por isso, os módulos verde e amarelo eram todos da Série A. O nome do jogador não ganha jogo. Naquela época, Coritiba foi campeão brasileiro em 85, tendo o Bangu como vice. Em 2000, o Vasco enfrentou o São Caetano na final do Brasileiro. O time carioca tinha Jorginho, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Pedrinho, Euler e Romário. E nem por isso fez beicinho para enfrentar o São Caetano, que veio da B atropelando os grandes da Série A. E aí um torcedor do Bahia deu a opinião dele simplesmente no achismo. E não é assim que se faz futebol. O que eu acho não é a realidade do que foram os fatos. Confere aí. Entenda, amigo, não estou tentando fazer ninguém mudar de ideia sobre o título de 87. Na minha opinião, de quem gosta e acompanha futebol, o verdadeiro campeão de 87 é o Flamengo. E aí eu fui e respondi, não é?
O próprio Flávio Prado explica isso no vídeo completo no canal da Jovem Pan. A sua opinião não é superior às regras do campeonato, é apenas a sua opinião. Na minha opinião, o Sport é maior que o Bahia. E agora, vai respeitar a minha opinião ou vai prevalecer a sua? E é isso, né? Eu, como torcedor do Sport, na minha opinião, no meu achismo, eu acho o Sport maior do que o Bahia. Você, torcedor do Bahia, no seu achismo e na sua opinião, você tem todo o direito de achar o Bahia maior que o Sport. Para a gente decidir, fora o achismo e o clubismo, quem é maior, teríamos que sentar, talvez na redação de um jornal, sei lá, e fazer uma pesquisa histórica dos dois clubes no campeonato nacional, nos campeonatos locais e nos confrontos diretos, tá? Se não é feito isso, se não é feita uma pesquisa que não está baseada em fatos históricos ou na história de cada clube, é achismo, é clubismo, ok, gente? E está aí uma verdade que a mídia esconde, não é? Do lado esquerdo, tá? Classificação final do Brasileiro de 86, Guarani em segundo, América do Rio em quarto, Criciúma em nono, Portuguesa em 11º, Inter de Limeira em 12º. E aí a gente vê Flamengo na 13ª colocação e o Internacional na 17ª. Enquanto do outro lado, no lado direito, você vê aí, módulo amarelo do Brasileiro de 87, Guarani, América, Criciúma, Portuguesa e Inter de Limeira. Me explique, por favor, que sentido isso faz? Como é que um clube independente, se é o Flamengo ou o Ibis, como é que um clube que fica na frente de outro clube no campeonato anterior pode ser rebaixado para uma segunda divisão no campeonato seguinte? Isso não existe em lugar nenhum. Mas quem vai explicar um pouco sobre isso, e muito bem explicado, é o jornalista Flávio Prado. Na Jovem Pan Esportes, ele explicou isso muito bem. Esse vídeo até deu uma viralizada neste último fim de semana, tá? Com vocês, a aula do que foi o Campeonato Brasileiro de 87 com o jornalista Flávio Prado. Tá bom, foi criada uma liga para ter Campeonato Brasileiro, senão não teria, ok? Separou-se por nomes e não por critério técnico. O clube dos três, né? Os grandões se separaram. Isso. Tanto é que criou-se, inclusive, o clube dos três. Os times principais, por camisa, por torcida, por uma série de critérios, e os times menores, independentemente de onde estivesse, bem lembrou o Pipeno, Guarani, vice-campeão, foi para lá, Portuguesa, terceiro colocado, foi para aquele lado, América, Carioca, foi para lá, e assim foi. E aí, precisava do referendo da CBF, para que isso funcionasse, que os clubes começaram a chiar e tal, não sei o quê. Aí eu acompanhei essa reunião. O que acontece? A CBF ela tinha que avalizar, porque só a CBF trabalha em cima da FIFA. Né? Sem o aval da CBF, não seria um campeonato pirata. Na reunião da CBF, há uma chiadeira dos pequenos, dos times de menor expressão, da série teoricamente B, dizendo assim, ó, não dá, com um novo critério, não sei o que e tal. Aí alguém propôs, acho que o Eurico Miranda, alguém propôs, não, Carlos Miguel Dar, ele propôs. Vamos fazer o seguinte, então, para que não tenha essa coisa de exclusão total, a gente faz um cruzamento no final. Os dois campeões daí jogam com os dois campeões daqui. Combinado. Todo mundo aceitou, assinou-se um documento e haveria então, eles jogariam separadamente, seria A e B, ou o nome que você quiser dar, os times de camisa, os times sem tanto prestígio no entender deles. Os dois campeões se cruzariam no final e fariam um quadrangular. E aí sairia o campeão brasileiro. Beleza? A Copa União foi um sucesso. Foi um sucesso. Ele teve público e tal, não sei o quê. E do outro lado vai correndo em paralelo. Inter de Flamengo, né? Vai correndo em paralelo o outro campeonato que está rolando. Que fica na final. Guarani e Sport. Quando chega o momento de fazer o quadrangular que todo mundo tinha concordado, os grandões da Copa União disseram, não vamos fazer não. Isso aí foi uma bobagem, nós fizemos um acerto político para que fosse referendado o campeonato, e nós não vamos jogar. E não jogaram. O Inter, inclusive, não jogou. Não, eles não jogaram. Nós não vamos fazer o cruzamento. O que fez a CBF? Então, Guarani e Sport jogam, e quem ganhar é o campeão. E aí o Flamengo e o Inter, e o lado de cá, que tinha criado a competição, resolveu que nós não vamos cumprir. Tá lá e tal, não sei o quê. Então, oficialmente, o que aconteceu? O que estava assinado aqui, eles jogariam entre os quatro. Não jogaram. 2 abdicaram do jogo, os outros 2 jogaram entre eles e o Sport ganhou. Essa é a história. Você pode encarar como você quiser. Oficialmente, realmente, o campeão é o Sport. Bom, gente, depois de tudo isso aí que foi brilhantemente explicado pelo Flávio Prado, você continua acreditando que o Flamengo foi o campeão de 87?
se você quiser. Mas vem cá, vamos fazer um exercício. E se o Flamengo jogasse o módulo amarelo em 1987? Sport e Guarani jogaram a Copa União de 87. Flamengo e Internacional jogaram o módulo amarelo. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Sport e Guarani se recusaram a jogar contra os times, abre aspas, de segunda divisão, que eram Flamengo e Inter. Flamengo e Inter decidiram o quadrangular final e o Flamengo foi campeão. A Taça das Bolinhas está na Gávea até hoje e os dois clubes jogaram a Libertadores de 88. Você tem alguma dúvida que a mídia do eixo diria que o Flamengo é o legítimo campeão de 87? Responde aqui nos comentários. Você tem dúvida que se os papéis tivessem sido invertidos, a mídia de hoje diria que o Flamengo era o campeão e que o Sport abandonou o campeonato, desistiu, WO, ponto final. Você tem dúvida? Você tem dúvida? E falando em taças das bolinhas, vamos aclarar outra dúvida, tá? Esta foto aí que vocês estão vendo foi na Ilha do Retiro, um dia depois do Sport ter conquistado o título de 1987. Este aí é o elenco do Sport. Você está notando alguma coisa diferente aí? Pois é, olha só. O elenco do Sport está segurando duas taças das bolinhas. Você veja que uma é grande e a outra é menor. E por que isso aconteceu, gente? Naquela época, a taça grande, ela era entregue ao elenco, ao time campeão, somente para erguer e levantar o troféu no pódio ali como campeão de determinado campeonato, tá? A pequena é que era a taça que era entregue em definitivo ao clube, ou seja, esta taça grande que vocês viram, ela estava em poder da Caixa Econômica, porque ela seria entregue ao primeiro tricampeão brasileiro seguido, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, 85, 86, 87, ou ao primeiro clube brasileiro campeão brasileiro 5 vezes alternada. Por exemplo, 81, 84, 88, 90, 92, entende? Então, essa taça grande das bolinhas era uma taça adicional que a Caixa Econômica Federal, junto com a CBF, entregaria para o primeiro time tricampeão seguido, lá naquela época, tá, gente? Ou o primeiro time campeão 5 vezes em anos alternados. Por isso que o Sport aparece aí com duas taças das bolinhas na mão. E uma dessas taças, a pequena, está na Ilha do Retiro hoje, porque é a taça do campeão brasileiro de 87. A grande, muito possivelmente, é a taça que hoje se encontra com o São Paulo Futebol Clube, já que o São Paulo foi o primeiro clube brasileiro a ser 5 vezes campeão brasileiro, tá? Então, espero que essa dúvida já esteja aclarada para aquelas pessoas que continuam ainda com essa questão, porque muitos dizem que a taça das bolinhas não está no Sport, está com o São Paulo. Não, gente, eram duas taças. Uma seria entregue ao tricampeão ou ao time que vencesse o campeonato 5 vezes alternadamente, e a outra pequena era a taça que ficava em poder do campeão daquele ano, ok? Espero ter aclarado isso, né? Bom, agora nós vamos ouvir o depoimento do ex-presidente do Sport, Homero Lacerda, em 2007, quando o campeonato de 87 completou 20 anos daquela conquista. Em 2007, na TV Record, Homero Lacerda deu uma excelente explicação do que era o regulamento, de como foi feito o campeonato daquele ano. Presidente da época do Sport, tá? Homero era o presidente do Sport em 87, quando o Sport foi o campeão. Ele está por dentro de todos os bastidores. Podemos dizer assim, um dinossauro do futebol brasileiro, um dirigente da moda antiga, mas que defendeu o Sport com unhas e dentes. E defende até hoje, tá? Então, ó, olha aí a explicação do doutor Homero Lacerda. Amigo, você vai perdoar a minha sinceridade, né? Meu pragmatismo. Mas é o que se ouve de bobagem, o que Pernambuco, o que o Nordeste, o que o Brasil é obrigado... A única teoria, a única tese do senhor Márcio Braga é que o Brasil sabe quem foi campeão. É preciso se fundamentar, ter responsabilidade, falar com seriedade sobre o assunto. Eu vou resumir. Televisão, o tempo é curto. Veja bem, em 1986, 32 clubes adquiriram o direito de participar da primeira divisão de 87. Direito adquirido. Do jeito que 20... esse ano de 87, de 2007, participaram e tiveram o direito adquirido do anterior. Então, 32 clubes eram da primeira divisão. Isso consta no regulamento do campeonato.
E aí o que é que aconteceu? Aí é preciso dizer o porquê das coisas, porque senão não se entende. Acontece que aquele foi o primeiro ano que a Rede Globo de televisão, me permita, democraticamente falar tudo abertamente, a Rede Globo de televisão arranjou patrocinador e uma quantia de dinheiro vultosa para comprar o Campeonato Brasileiro de Futebol. Só que eles não queriam, os clubes, se juntaram 13 clubes, né, que hoje formam o Clube dos 13, se juntaram os 13 e não queriam dividir por 32. Eles queriam dividir só por 13, não dava, porque eram 32. Então juntaram metade, 16. Aí está a grande prova, a grande demonstração. Por que 16 clubes? Por que 3 convidados deles? Porque era metade de 32. Porque os 32 eram da primeira. E aí o campeonato só houve porque determinou o cruzamento. Porque todos os clubes tinham o direito de decidir a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a mídia vendeu para o público brasileiro o módulo do Flamengo, do Corinthians, dos grandões do Brasil como o legítimo brasileiro. E o módulo amarelo, como o Márcio Braga acabou de falar, virou a segunda divisão. O módulo amarelo, disputando a primeira divisão em paralelo, sem um tostão de patrocínio, tendo seus jogos acontecendo na hora que o Sport jogava lá contra o Guarani, contra a Portuguesa, contra o Atlético Paranaense, a Rede Globo de televisão estava na mesma hora do nosso jogo, transmitindo um jogo de Corinthians e Flamengo, de Corinthians e São Paulo. Quer dizer, a gente jogou sob o sacrifício, sendo agredidos os nossos direitos de uma maneira violenta. Naquela época imperava o desmando no futebol brasileiro por conta da fraqueza de Otávio Pinto, que me perdoe, e de Nabi Abichedi. E aí deu margem, toda vez que existe uma fraqueza, uma falta de comando, que Ricardo Teixeira corrigiu, a partir do momento que ele assumiu, acabou essa virada de mesa, mas ali não. Ali o desmando total. Eles queriam fazer um campeonato paralelo. Lógico que não podia, porque ia perder passe de jogador. E o cruzamento estava previsto no regulamento que tinha previsto no regulamento feito e aprovado por quem de direito legalmente. A CBF, aí eu quero abrir um parêntese, para aquelas pessoas que estão mais por dentro do assunto. Por que a CBF fez o regulamento? Já existia uma decisão do CND, Conselho Nacional de Desportos, órgão regulador do futebol brasileiro, a resolução 16/86, 17/86, criando o Conselho Arbitral. A partir da criação do Conselho Arbitral, quem ia aprovar o regulamento era o Conselho Arbitral, formado pelos clubes participantes, como é até hoje. Só que esse decreto que criou o Conselho Arbitral foi suspenso por uma medida judicial que não foi pedida pelo Sport. Aqui em São Paulo, suspendeu. Como suspendeu a criação do Conselho Arbitral? Voltou para a CBF. Mas por que numa entrevista dada a mim, o senhor falou que esse campeonato de 87 foi vendido, comprado pela mídia, roubado? Por que o senhor usou essa expressão? Foi comprado pela mídia com patrocínio da Coca-Cola, da VASP, e a Rede Globo de televisão cometeu um equívoco terrível no futebol brasileiro. Lamentável erro no futebol brasileiro. Do início, por engano, comprou o produto pensando que era o Campeonato Brasileiro. Mas nós tivemos o cuidado de relatar, eu fiz uma correspondência dirigida com aviso de recebimento dos Correios do senhor, do presidente da Globo, do Roberto Marinho, dizendo que aquele produto não pertencia a quem ele comprou. Então, se não pertencia, era um produto roubado. A Rede Globo Televisão enveredou pelo caminho da mentira durante 20 anos. O caminho da mentira tem um retorno difícil, como diz o americano, é feito pasta de dentro que depois de sair não dá para entrar. Por isso que fica massificando, tripudiando com o Nordeste. A Rede Globo do sul do país, abro parênteses, Rede Globo do Nordeste, nota 10, dirigido por Celso, por Yuri, democrático, pessoas da melhor qualidade. Agora, a Rede Globo do Rio de Janeiro, do sul do país, tripudiou com um clube centenário, uma das maiores torcidas do país, a segunda maior torcida do Brasil em termos percentuais em seu estado. Diferentemente do que muita gente pensa. Agora, só uma briga com o Márcio Braga, eu lembro de um debate seu na Rede Manchete, que hoje mora no céu, com o Osmar Santos. Isso. E ele está dizendo aí que o módulo amarelo, o senhor é o campeão. Pois é, não existe isso. Existia duas chaves, chamado módulo amarelo e módulo verde. Está no regulamento do campeonato, aliás, me perdoe, mas a abertura, me perdoe, a abertura do programa se equivocou. Não houve 2 campeonatos. Era um campeonato com 32 clubes de primeira divisão, que se dividiu em 2 blocos. Por que dividiu em 2 blocos e por que 13 clubes que fundaram o Clube dos 13, que hoje é extremamente dirigido, seriamente dirigido por Fábio Koff, que é um democrata. O Clube dos 13 hoje é outro, mas iniciou equivocadamente, chamando 13 clubes dos melhores do Brasil sem critério.
pelo que eu entendi da brilhante explanação do Dr. Homero Lacerda, é a televisão que detém os direitos de transmissão, que continua mandando no futebol brasileiro, fazendo e desfazendo desde 1987. É inacreditável. Há 20 anos existe a ditadura da televisão, fazendo regulamento, desfazendo regulamento, indicando campeões do futebol brasileiro. É inacreditável. E agora estão querendo peitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que já transitou em julgado. É o fim do mundo. Então vamos pegar a Constituição, rasgar a Constituição e jogar no lixo. E Juca Kfouri, que sempre falou que o Flamengo é o campeão brasileiro de 87, até ele sabe que realmente o campeão é o Sport. E eu realmente não entendo porque o Juca Kfouri insiste em dizer que é o Flamengo. Na minha opinião, é só para agradar a mídia e o público dele, que é do eixo Rio-São Paulo. Com vocês, Juca Kfouri. Essa discussão não vai acabar nunca. Principalmente porque os anos vão se passando. Quem foi testemunha do Campeonato Brasileiro de 87 vai ficando velho ou morrendo. As novas gerações se fiam no que está escrito. E não há dúvida, legalmente, o Sport Clube do Recife é o campeão brasileiro de 87. De maneira legal, seguindo os preceitos legais em conformidade com as leis, pautando-se nas leis, que tem as leis como fundamento. Tá vendo aí, gente? Legalmente. Inclusive eu trouxe até do dicionário aí, Aurélio, o que significa a palavra legalmente, né? O Sport é o campeão. Até o Juca Kfouri sabe disso. Bom, agora eu vou trazer aqui a parte final. Vamos falar sobre o rebaixamento do Sport, né, em 86. E também houve o rebaixamento do Botafogo, tá? O Botafogo do Rio de Janeiro, que também foi rebaixado naquele ano de 86, mas teve o direito adquirido, só Deus sabe por quem, de jogar a, entre aspas, primeira divisão em 87. E eu vou trazer aqui para vocês um texto do site Ranking de Clubes de Futebol. O link desta matéria vai estar aqui, ó, na descrição deste vídeo, completaça, para que você possa ler, se você tiver a vontade de ler, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui no que foi o Campeonato Brasileiro, como foi essa questão aí do rebaixamento de 86 e outras questões de 87. E o pessoal deste site vão dar o veredito deles. Quem foi o campeão de 87? A criação do rebaixamento e a polêmica de 1987. Foi em 1986 que a CBF instituiu pela primeira vez de forma oficial o rebaixamento para desinchar a competição. Mas o campeonato, chamado novamente de Copa Brasil, foi uma verdadeira bagunça, talvez o mais desorganizado de toda a história. Alguns clubes ganharam e perderam pontos por conta de casos de doping na primeira fase. Outros entraram na justiça por se sentirem prejudicados. E, no fim das contas, o regulamento foi alterado durante o torneio. No total, foram 48 times na disputa, sendo que 44 deles iniciaram a competição desde a primeira fase. Destes, 12 foram rebaixados já nessa primeira fase. O previsto era o rebaixamento de 16 clubes, mas a alteração do regulamento beneficiou alguns deles. Os 32 clubes restantes, que não foram rebaixados, classificaram-se para a segunda fase, juntamente com os 4 clubes promovidos do módulo paralelo, que não tinha nome nesta edição. A segunda fase, portanto, contou com 36 clubes divididos em 4 grupos. Foi estabelecido que 2 dos últimos colocados de cada grupo também seriam rebaixados, conforme já previa o regulamento. De modo geral, foi uma competição desgastante que começou em 30 de agosto de 1986 e terminou em 25 de fevereiro de 1987. E o rebaixamento? O regulamento previa que os clubes eliminados na primeira fase estavam automaticamente rebaixados, sem possibilidade de disputarem o título do ano seguinte, assim como os 2 últimos colocados de cada grupo da segunda fase. Curiosamente, entre os 8 clubes que foram rebaixados na segunda fase estava o Botafogo. A sorte do clube carioca é que, com a incapacidade da CBF de organizar o campeonato no ano seguinte,
os considerados maiores clubes brasileiros se uniram para criar o chamado Clube dos 13, que tinha como objetivo revolucionar o futebol. Com isso, o Botafogo, um dos fundadores do Clube dos 13, se beneficiou da bagunça e, mesmo rebaixado no ano anterior, garantiu lugar na Copa União, que até então seria o Campeonato Brasileiro de 87. Portanto, na teoria, o rebaixamento existiu, mas na prática não foi cumprido. Afinal, quem é o campeão brasileiro de 87? Agora sim, chegamos ao assunto mais polêmico da história do chamado Campeonato Brasileiro. Quem é o verdadeiro campeão de 87, Sport ou Flamengo? A CBF, a FIFA, a Justiça e mais uma minoria da imprensa, pelo menos em São Paulo e Rio de Janeiro, dizem que foi o Sport. Já a grande parte da imprensa e das pessoas citadas, o Flamengo. Afinal, quem tem razão? Mesmo assim, após a decisão da CBF, da FIFA, de o Sport ter ido à Libertadores e ter recebido o troféu de campeão nacional, o Flamengo levou o caso à Justiça e o veredito mais uma vez foi favorável ao clube pernambucano. Portanto, em todas as esferas e instâncias possíveis, o Sport é o legítimo e único campeão brasileiro de 1987. Inclusive, esta é a opinião do ranking de clubes brasileiros, RCB, que não duvida que o módulo verde tenha reunido os principais times do país. No entanto, o que vale é o que é de direito. E de fato e de direito, o título brasileiro de 87 é do Sport Recife, restando ao glorioso Flamengo apenas a conquista da Copa União, que originalmente nasceu para ser uma liga independente, mas acabou submetida pelo próprio Clube dos 13 às regras normativas, ao tribunal, aos árbitros, à organização, ao regulamento e à chancela da CBF, que comprovadamente a inseriu como apenas um dos módulos do seu campeonato. Por conta disso, esse triunfo do clube carioca não é e não pode ser contabilizado em nossos rankings, embora seja um marco na história do futebol brasileiro. E se após esse documentário que eu preparei aqui para você, você ainda continua acreditando que o Flamengo é o campeão de 87, viva você sozinho no mundo das mentiras. 87, ó, é do esporte. Dale, Leão. Tchau, galera.